Graça e paz para a igreja. Aleluia. Por que eu disse igreja? Porque nós somos a igreja de Cristo. Amém? Aleluia. Gente, hoje eu estou aqui com o Victor. O Victor vai estar me ajudando hoje aqui. O Victor vai estar me trabalhando comigo aqui nessa noite. Não só ele, mas também a Sandra. E a gente vai estar cantando uma música. Que essa música, como é que é o nome dessa música? Deixa eu pegar esse microfone para esse rapaz aqui. Como é o nome da música? Vocês já se esvaziaram. Vocês falaram sobre o sacrifício aqui nessa noite. E hoje nós vamos falar sobre o sacerdote e o sacrifício. E nós vamos estar cantando uma música, ou seja, o Vitor vai cantar e a Sandra vai tocar essa música. Massa? A gente só vai fazer, né, a primeira parte dessa música. E no decorrer da mensagem a gente vai estar cantando essa música. You provide the fire. I provide the sacrifice. Começa a sentir essa música, meus irmãos. You provide the spirit. Aleluia. And I will open up inside. Aleluia. Provide the fire. I provide the sacrifice. You provide the spirit. And I will open up inside. Fill me up, God. Fill me up, God. Fill me up, God. Fill me up. Fill me up, God. Fill me up, God. Fill me up, God. Fill me up. Aleluia. Vocês já começaram a sentir mais ou menos o que nós vamos estar falando hoje? Gostaria que vocês abrissem vossas Bíblias aí em Gênesis capítulo 22. Estamos no mês de Páscoa. O mês de abril até o mês de março. Fala sobre a Páscoa judaica. E hoje nós vamos falar sobre o sacerdote e o sacrifício, usando essa passagem de Gênesis capítulo 22, onde Deus prova Abraão. Abraão havia sido provado por diversas vezes, desde o período da chamada de Deus para a sua vida, qual Deus começou a tirar ele. Quem era este homem? Este homem era um homem filho de Terá, que vivia trabalhando na construção de ídolos. E até que Deus fez uma chamada na vida dele, para que ele pudesse sair. A partir daquele momento, este homem ele foi tendo diversas provações, mas em todas essas provações ele foi aprovado. Aleluia. Em todas essas provações dele ele foi aprovado. Sabe por quê? Porque ele andava com Deus, ele caminhava com Deus, ele ouvia a voz de Deus, ele tinha intimidade com Deus, ele estava trabalhando a favor de Deus. Aí você me pergunta, mas que Deus é esse? Esse é um Deus que faz as coisas acontecer. É o Deus que entra ali onde as pessoas estão adorando diversos deuses, e Ele tira um ou outro, a quantidade que Ele quer. Ele saca dali aquelas pessoas, Ele retira dali aquela pessoa que Ele quer usar para fazer uma grande obra. You provide the fire, I provide the sacrifice. You provide the spirit. I
provide a sacrifice. Sabe por quê? Porque se você dizer para Deus dessa forma, Senhor, providencia o fogo, eu vou apresentar o sacrifício. Era isso nessa passagem que ele estava pedindo. Vamos ler. Capítulo 22, o primeiro versículo diz o seguinte: e depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse: Abraão, e este lhe respondeu: eis-me aqui. E acrescentou Deus: toma o teu filho. Olha o que ele diz: toma o teu filho. O teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, rachou a lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho, e porém levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão dessa forma a seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha. Eis o fogo e a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiram ambos juntos, e chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar sobre ele, e dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para enrolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor, dizendo: Abraão, Abraão. E ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estenda as mãos sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si o carneiro preso pelo chifre entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu o holocausto em lugar de seus filhos. E pôs Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no nome do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse-lhe: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso, não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei, certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e como a areia da praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus irmãos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. E então voltou Abraão aos seus servos, e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Louvado seja o nome do Senhor, soberano Deus e eterno Pai. Aqui está, meu Deus, a tua palavra, está aqui também os teus filhos neste momento. O Senhor venha, meu Pai, nos usar como canal de bênção. Que nós possamos, meu Pai, ter esta palavra, uma palavra de vida eterna, uma palavra que possa gerar, Senhor, vida, que possa gerar esperança nos corações nesta noite, uma palavra que possa fazer mudanças a partir de hoje, uma palavra, Senhor, que possa, meu Deus, mudar toda a situação, todo o quadro. É assim nós colocamos diante de Ti, meu Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos cantar a música, meu filho.
You provide the fire. I provide the sacrifice. You provide the spirit. And I will open up inside. You provide the fire. I provide the sacrifice. Nós vamos oferecer o sacrifício. You provide the spirit. Eu desci o Espírito de Deus. And I will open up inside. Nós vamos nos abrir. Fill me up. Enche de Deus. Nos Fill enche de Deus. me Nos up. enche de Deus. Nos enche de Deus. Rima, nasciando, enche-nos, ó Deus, nessa noite. Rima, nasciando, Fill me up, God. Fill me up, God. Fill me up. You provide the fire. I provide the sacrifice. You provide the spirit. And I will open up inside. You provide the fire. I provide the sacrifice. You provide the spirit. And I will open up inside. Fill me up, God. Fill me up, God. Fill me up, God. Fill me up. Fill me up, God. Fill me up. Aleluia. Fill me up, God. Fill me up. Fill me up. Fill me up, God. Fill me up, God. Fill me up. Aleluia. Aleluia. Todo o Antigo Testamento ele aponta para Jesus. Todo o Antigo Testamento ele aponta para Jesus. Esse Jesus que conhecemos, o Jesus revelado do Antigo Testamento. O Jesus que estava desde a criação com Deus. Esse Jesus revelado, a semente da mulher, em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Esse Jesus que foi prometido, foi profetizado ou revelado pelos profetas. Foi anunciado por Gabriel. Foi confirmado por boca de um anjo. Foi crido e revelado pelos pastores. Um Cristo revelado e um Cordeiro no Antigo Testamento. Um Cristo encarnado e um Cordeiro de Deus do Novo Testamento. Revelado o Cordeiro no Antigo Testamento e Cristo encarnado, o Cordeiro de Deus no Novo Testamento. Abraão, desde a sua saída dessa terra de Ur dos Caldeus, ele teve este chamado de Deus, o qual Deus tinha chamado ele para uma certa missão, o qual ele não entendia. E no versículo 1, nós vemos o versículo começando dessa forma, que depois dessas coisas, depois de que coisas? Se a Bíblia não está mencionando aqui. Há um homem, segundo Midrash, um grande escritor da Torá, ele diz o seguinte, que foi depois de uma denúncia que o Satanás tinha falado, tinha feito a Deus sobre Abraão, onde ele diz o seguinte: Abraão, a quem tem como modelo das virtudes humanas, quando ofereceu grandes banquetes, não ofereceu a ti a menor oferta?
Respondeu Deus: tenho confiança nele, que se eu pedisse a ele o seu único filho, Isaque, não me recusaria. Depois dessas palavras, que Deus colocou Abraão à prova. Olha só que nesse primeiro versículo nós já vemos que Deus vem provando o seu filho. Desde o princípio, como eu disse, ele já tinha sido provado outras vezes, inúmeras vezes, e ele passou no teste. Talvez essa seria a última vez que Deus estaria provando ele, até porque Deus estava falando para ele, pedindo ele algo que ele não estava entendendo muito bem até o princípio. E no versículo 2 ele vai acrescentando, e acrescentou Deus: toma o teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto. Moriá estava, de Berseba a Moriá, estava aproximadamente 80 a 100 quilômetros. E quando ele disse, oferece-o ali em holocausto, holocausto era queimar totalmente, entregar ele como sacrifício por completo. Abraão, neste momento, deve ter ficado um pouco atormentado, dizendo consigo mesmo: mas que Deus é este que prometeu-me um filho, que prometeu-me Isaque, e agora está pedindo para que eu viesse a sacrificar este filho? Que Deus é este que estava ao contrário daquilo que tinha prometido? Porque o Deus o qual as pessoas ofereciam seus filhos ao sacrifício era um Deus Moloque. Abraão, que tinha tido diversas experiências com Deus, ele talvez estava dizendo dessa forma: por que Deus me deu esse filho, que seria o filho da promessa, e agora ele está pedindo de volta, e de uma forma que ele estava acostumado a ver pessoas oferecendo seus filhos a outros deuses, ao deus Moloque, que eram queimados vivos ao fogo. Abraão deve ter ficado numa posição muito difícil, quando Deus pede ele para levar o seu filho e a sacrificar, a oferecer seu filho em holocausto, sobre o monte, e esse monte que ele também não sabia. E o versículo 3: levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o jumento, tomou consigo 2 dos seus servos, Isaque seu filho, rachou a lenha, e foi para aquele lugar que havia indicado. O versículo 4 ele diz que no terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Deus deu tempo para Abraão, se ele quisesse arrepender. Deus nos dá tempo para pensarmos se verdadeiramente queremos servir a Deus ou não. Porque servir a Deus ou seguir a Deus exige uma renúncia. Ou nós negamos a nós mesmos, ou negamos a Jesus. Ou nós andamos pelos nossos próprios passos, ou andamos nos passos de Jesus. Ou nós fazemos a vontade de Deus por completo, ou não fazemos. Ou nos dedicamos o total a Deus, ou não dedicamos. Deus dá tempo para as pessoas pensarem. O lugar o qual ele deveria sacrificar o seu filho era de 3 dias. Deus estava dando tempo para que ele pudesse pensar bem. Você vai oferecer o seu filho mesmo ou não? Deus, conhecendo o coração do ser humano, ele sabia muito bem, como ele já tinha provado Abraão outras vezes, que ele passou no teste dessa prova. Há desafios que nós temos que submeter a eles. Há provas que nós temos que passar por elas. Há provas que vêm em nossas vidas, vêm em nossos caminhos, algumas pedras em nossos caminhos, que é necessário passarmos por elas. Há espinhos em nossos caminhos, que é necessário nós tirarmos eles.
Então Deus te dá tempo para pensar. Deus te dá tempo para você decidir se verdadeiramente você quer. Você quer agora oferecer como oferta, como sacrifício, o seu Isaac. Qual é o seu Isaac para a oferta? Qual é o seu sacrifício? Deus tem te dado tempo para pensar. Deus tem te dado tanto tempo para pensar. E Ele dando tempo, e Ele disse o seguinte: então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. O cordeiro trouxe esperança para Abraão. O cordeiro trouxe esperança para Abraão. Tomou Abraão a lenha do holocausto e colocou sobre Isaac, seu filho, por ele levar nas mãos o fogo. You provide the fire. I provide the sacrifice. Aleluia. You provide the fire. I provide the sacrifice. E quando Isaac disse ao Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho, perguntou Isaac. You provide the fire, I provide the sacrifice. Mas ele tinha o fogo aqui e tinha também o cutelo, mas estava faltando algo ali para oferecer como sacrifício. Estava faltando um cordeiro para o sacrifício. Estava faltando alguma coisa para que ele pudesse oferecer. Ele já tinha o fogo, já tinha ali o cutelo, já tinha a lenha, mas estava faltando um cordeiro. E aí ele disse assim: You provide the fire, I provide the sacrifice. Aonde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Jeová Jireh, Deus proverá. Quando ele disse assim, imagino ele apontando para a cruz e dizendo: Deus vai prover o cordeiro. Sabe por quê? Porque Jesus, o revelado ali, ele é o Cordeiro de Deus. O sacerdote ele tinha uma incumbência de apresentar o holocausto das pessoas que chegavam até o templo. O sumo sacerdote ele apresentava, assim como o sacerdote uma vez por ano ele ia apresentar a pessoas de acordo com aquilo que eles tinham, o pecado deles. E anualmente eles iam a Jerusalém, ou o lugar que eles deveriam, o templo, para oferecer. E aí Abraão estava mostrando agora que Deus proverá, meu filho, para si o cordeiro. Ele estava apontando para Jesus, o Cristo, que eu disse, revelado no Antigo Testamento, mas que seria o Cristo encarnado no Novo Testamento. Esse Cristo que veio, ele morreu, ele nasceu, ele cresceu, ele discipulou, ele curou, ele andou com o povo. No domingo os povos adoravam ele, mas na sexta-feira eles o condenaram, dizendo: crucifica, crucifica ele. Ele estava ali fazendo o que era necessário, mas eles, os próprios, o condenaram à morte. Ele morreu sim e ressuscitou como um cordeiro imaculado. Ele não era simplesmente um cordeiro, mas o sacerdote e o sumo
sacerdote, porque nenhum poderia estar oferecendo. Todos os animais que eram ali, o sangue era aspergido para a purificação do pecado. Não poderia, porque hoje eles pecavam e logo depois eles estavam pecando de novo. Mas quando Cristo veio, foi suficiente. O Cordeiro de Deus, o sangue dele foi o suficiente. Quando ele apresentou como sumo sacerdote, como o Cordeiro que estava ali, foi o suficiente para purificar de todas as transgressões, de todo o pecado. E aí ele voltou para a cruz e dizia: aonde está o Cordeiro? E ele disse: Deus proverá para si o Cordeiro. Louvado seja o teu nome. You provide the fire. I provide the sacrifice. You provide the spirit. I will open up. Fill me up, God. Fill me up, God. You provide the fire. I provide the sacrifice. Qual é o seu sacrifício? Qual é o seu sacrifício para esta noite? Qual é o seu sacrifício para esta noite? Respondeu Abraão: Deus proverá para si. E seguiam ambos juntos e chegaram àquele lugar. Ali edificou Abraão um altar sobre o rio repousamente, amarrou Isaac. Você imagina só, Vitor tem 9 anos de idade. Vitor, segue comigo. Eu vou sacrificar meu filho. E ele sabe o que é o sacrifício. E aí, quando eu vou dizer para ele, nós vamos preparar o altar, nós vamos colocar tudo que é necessário. E aí eu pego meu filho, e deito ele, amarro ele. Olha só. Eu vou pegar meu filho e vou amarrar ele. Nessa tipologia, Isaac, como Cristo, foi o centro dos planos do Pai. A morte de Isaac seria um grande sacrifício para Abraão, assim como Deus demonstrou o seu grande amor e ofereceu o seu filho. João 3,16. Isaac foi oferecido por seu pai, assim como Cristo o foi também. Isaac, ele poderia muito bem fugir daquela situação. E aí, não se cumpriria o propósito de Deus na vida de Abraão. O Filho Jesus, o Cordeiro de Deus, também poderia ter desistido da missão. Mas ele também não fugiu dela. Como Deus onisciente, o Cristo encarnado. Ele poderia muito bem, sabendo do que vivia, ele poderia muito bem dizer: essa humanidade não merece o meu sangue que será derramado, que será aspergido. Ele muitas vezes ele andava nos templos, nas sinagogas, nas praias, andava por ele. E as pessoas andavam, multidões o acompanhavam Jesus, pelas coisas, o milagre que ele fazia. As pessoas o admiravam ele
pelo tudo que ele fazia. E ninguém tocava nele. Mas naquele dia, ele foi entregue. Naquele dia, ele foi traído e entregue. Mesmo assim, ele não resistiu à prisão. Ele não resistiu a nenhum daqueles soldados romanos. Ele não resistiu a ninguém. Uma coisa me chama a atenção aqui: os discípulos ficaram dispersos. Um ainda se arriscou a acompanhar Jesus e foi reconhecido como um dos filhos, um daqueles que andava com ele, e negou, dizia que não. Esse Jesus, o Cristo encarnado, ele sofreu a acusação que era minha e sua, onde ele teve a coroa cravada na sua testa, na sua cabeça. Foi agoniado, foi cuspido. Esse Cordeiro de Deus, ele sofreu tudo que eu e você deveríamos sofrer, sem abrir a boca, sem dizer nada, com as acusações que eram colocadas sobre ele. Dizia: se tu és o Cristo, salve-se a si mesmo, desce da cruz e vamos crer em você. Era necessário uma renúncia. E ele não abriu a boca. A epígrafe que estava escrito: esse é o rei dos judeus. Era acusação, escrita em 3 idiomas, trazendo a salvação para a humanidade. O Cordeiro de Deus, o sacrifício vivo, aquele que foi sacrificado em favor dos seus. Sabendo que iria passar por tudo aquilo, ele não desistiu da minha vida, ele tomou da sua. Está dando tempo para você pensar o que você quer verdadeiramente. Você tem o seu sacrifício? Você vai entregar? Qual é o seu sacrifício? E ele vai dizendo: You provide the fire. Sabe por que é necessário? Às vezes nós temos nosso sacrifício, mas sabe por que nós não entregamos? Porque nós estamos cheios por completo. Ou tampouco nem nos esvaziamos do que é necessário esvaziar. E ele vai pedindo: aonde está o sacrifício? Deus está dizendo: eu vou prover. Eu vou prover o Espírito. Que aonde é necessário nós entrarmos com o sacrifício, aonde é que ele está? Abraão ofereceu Isaac, o sacrifício dele. Deus enviou o Cordeiro de Deus, seu filho. E você? E você? Aonde está o teu Isaac? Aonde é que está o teu Isaac? O Isaac, como um morcego jovem, poderia ter resistido àquilo assim como Cristo, mas ele não fez. E Jesus, ele foi oprimido, humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matador, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Cristo, ele é o nosso cordeiro pascual. Não somente, como eu disse, o Cordeiro Pascual, mas o sumo sacerdote que entrou no Santo dos Santos, levando o seu próprio sangue para nos purificar por uma vez por todas. Um sacrifício que era único para salvar a humanidade. É o nosso sacrifício pelo pecado, em Hebreus 13.
é o Cordeiro de Deus em João 1:29. É a nossa purificação pelo seu sangue. É o nosso sacrifício pacífico. É o sacrifício voluntário, aonde ele se entregou voluntariamente. Poderia ter desistido, poderia ter retrocedido, mas esse Cordeiro de Deus, Cordeiro de Deus que tira o pecado de toda a humanidade, esse Cordeiro de Deus que foi entregue naquele dia no madeiro, foi entregue naquele dia em dores, em angústia, agoniado, para que eu e você pudéssemos um dia, com o tempo que Ele tem nos dado, para decidirmos verdadeiramente queremos oferecer como sacrifício nosso Isaac, ou se verdadeiramente nós queremos seguir esse Deus que é poderoso, este Cristo que sofreu todas essas acusações, esse Cordeiro prometido ao patriarca, esse que foi prefigurado no Cordeiro Pascual. Jesus, Ele é o Cordeiro, onde as pessoas hoje em dia, quem tem visto nas prateleiras já começam os chocolates de Páscoa. E nós vemos que nessas prateleiras as pessoas têm apresentado chocolates como símbolo da Páscoa, o coelho simbolizando isso. Por que ao invés do coelho não colocar mesmo um cordeiro? Porque verdadeiramente Cristo, o Cordeiro de Deus, é o símbolo da Páscoa. Não é simplesmente os coelhos que se dizem por aí. São tudo marketing. As pessoas querem fazer isso para ganhar dinheiro. Fazem isso por falta de conhecimento. A Páscoa é Cristo, é o Cordeiro de Deus. O povo de Israel, eles estavam ali, celebravam ali a libertação do Egito. Nós celebramos a libertação dos nossos pecados, porque um dia o Cordeiro foi morto. O sangue daquele Cordeiro foi aspergido por minha causa e pela sua vida. Então nós não temos que olhar e ficar entendendo que a Páscoa é cordeiro, é coelhinho. Nós não temos que ensinar isso aos nossos filhos, não é isso, em hipótese alguma. Nós temos que apresentar para nossos filhos que o Cordeiro de Deus, nós temos que falar para nossos filhos, é que Cristo sim, é a razão da verdadeira Páscoa. Porque Ele, assim como Ele foi revelado, Ele também nasceu, veio Cristo encarnado, sofreu o que tinha que sofrer, morreu, para que hoje nós pudéssemos adorar, celebrar este Cristo ressurreto, este Salvador da humanidade, este sumo sacerdote que veio que entrou no Santo dos Santos de uma vez só para eliminar isso. Aquele que quando ele estava ali naquela cruz, quando ele estava ali, que o sangue dele estava sendo aspergido, muitas coisas aconteceram. Houve escuridão, terremotos, o véu do tempo rasgou, houve estrondos, defuntos levantaram, o povo ficaram atormentados. Uns testemunhavam dizendo verdadeiramente esse que era Cristo, Filho de Deus. O Cordeiro vivo. Ele morreu, mas ele ressuscitou. Ele morreu, mas ressuscitou. Aquele Cordeiro de Deus,
você apresenta alguma coisa para Deus. Porque vir aqui na igreja aos domingos, isso é muito simples. Agora, se apresentar como sacrifício vivo, que foi o que ele fez com o Evangelho, se apresentou um sacrifício vivo e oferta, se ofertou por nossa causa. Será que existem pessoas nessa noite que têm o seu sacrifício? Que tem o seu sacrifício para entregar a Cristo? Nós vamos estar cantando essa música agora por completo. E você que tem o seu sacrifício, você que lembra que eu disse que Deus está dando tempo para as pessoas. Quando Ele pediu a Abraão, o seu filho, Ele deu tempo para ele pensar. Enquanto nós vamos cantar essa música, você vai ter tempo para pensar se verdadeiramente você quer entregar o seu sacrifício, o seu Isaac. Entregar o seu sacrifício nessa noite, entregar, meu Deus, aquilo que tem, meu Deus, para ti. Mas as pessoas só podem entregar aquilo que tem, meu Deus. Talvez muitos deles não tenham nada para te entregar, mas nessa noite, Deus, vai tocando, ó Pai, nesses corações, vai, Senhor, abrindo, meu Deus, esses corações, vai colocando algo dentro deles, meu Deus, para que possam compreender, para que possam entender, meu Deus, que o Senhor quer encher vidas, que o Senhor quer capacitar vidas, que o Senhor quer levar pessoas à renúncia, que o Senhor quer levar pessoas a uma aproximação contigo, que o Senhor quer ter intimidade com pessoas neste lugar. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, aquele que tem o Isaac, aquele que tem o sacrifício, meu Deus, que não veio esperar muito tempo, que não veio esperar por muito tempo, meu Deus, porque o Senhor quer encher, o que o Senhor quer é capacitar, o que o Senhor quer é fazer com que transborde da tua presença, transborde, meu Deus, da tua presença, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, Deus.
I overflow, I wanna run over, I wanna run over. Fill me up till I overflow, I wanna run over, I wanna run over. Fill me up till I overflow, I wanna run over, I wanna till I overflow, I wanna quem quer cheio do completo? Quem quer transbordar da presença de Deus? Do Espírito Santo de Deus? Quem quer ser cheio da presença de Deus? Quem quer transbordar da presença de Deus, do Espírito Santo de Deus? Fill me up till I overflow, I wanna run over, I wanna run over. Fill me up till I overflow, I wanna run over. Aleluia. Aleluia. Você que tem o seu sacrifício, gostaria de desafiar, assim como Abraão foi desafiado, a vir entregar o seu sacrifício. Lembra que ele fez o altar? Isso aqui é o altar. Aqui está o altar. Agora, se você tem o seu sacrifício, gostaria de fazer esse convite desafiando você a entregar o seu sacrifício. A entregar o seu sacrifício. Aqui está a lenha, o fogo e a lenha, e o cutelo. Mas onde está o cordeiro? Deus proverá. Talvez você fique imaginando assim: meu Deus, vou entregar o que eu tenho. Talvez nem tenha. Abraão não tinha. Ou seja, o que ele tinha era o filho que estava ali. Mas se você, o cordeiro, ele pode te dar esperança. E ele diz o seguinte: Jeová Jireh, Deus proverá para si o cordeiro. Talvez você não tenha ele, mas espera que um milagre aconteça. O sacrifício pode ser muitas coisas. O altar é um só. O Deus Pai que vai prover para si é um só. É o mesmo que proveu para Abraão. Aonde ele encontrou depois um cabrito amarrado ali. Estava amarrado, não estava todo. Vou dizer amarrado mesmo. Estava preso. Talvez o que você precisa está preso bem atrás ali do altar. Onde está o seu sacrifício? Onde está o seu sacrifício? Aleluia. Fill me up until I overflow. I wanna run over. I wanna run over. Fill me up until I tempo. Deus tem dado tempo suficiente para você. Você que não tem o seu Isaac, tão pouco, vê que Deus pode prover para você.
ficar chamando para mim. O altar é um só. Deus é um só. Talvez você tenha tanta coisa que precisa, mas você não tem coragem de se humilhar. Você tampouco se esvaziou e como quer ser cheio. As pessoas não se esvaziaram e quer ser cheio. Fill me up until I overflow. Como? I wanna run over. Totalmente ao contrário disso. Não quero ser cheio e tampouco quero correr ou ficar estacionado. Sabe por quê? Porque não entenderam que o Cordeiro de Deus é o que tira o pecado do mundo. Porque não entenderam que o Cordeiro de Deus é um só. Fill me up until I overflow. I wanna run over. You provide the fire. I provide the sand. You provide the fire. I provide the sacrifice. You provide the spirit. Fill me up, God. Fill me up, God. Fill me up, God. Aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus. Oh, Espírito Santo de Deus. Tu és o Cordeiro, Tu és esse Cordeiro imaculado. Tu és esse sumo sacerdote de Hebreus. Aleluia. Aleluia, Deus. Me enche, Deus. Aleluia. Oh, amante, andarás, ande cantarás, rivas, ande cantarás, levante, andarás, rabiadas, ande cantarás, amante, andarás. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, não me andarás. Oh, Espírito Santo de Deus, obrigado a Deus pelo teu poder. Obrigado a Deus Pai por enviar o teu Filho unigênito, por ele ter morrido ali, por ele ter sofrido todas as culpas. Senhor, toma, Deus, os teus filhos nas tuas mãos. Ajuda, meu Deus, a crer como Abraão se tornou nosso pai na terra, que foi tido como segundo coração de Deus por ele. Foi tido como segundo o coração de Deus, aquele que até hoje se menciona o seu nome porque está na galeria dos heróis da terra. Foi o patriarca de Deus contra a esperança de Romanos. Minha esperança ele veio contra a esperança. Oh Deus, ajuda também, meu Pai, esses que se encontram aqui também, para que possam ver a esperança brotando dia após dia, para que possam entender que às vezes é necessário entregar como sacrifício, que é necessário fazermos algo para ti. É necessário compreender que o Senhor é nosso Senhor e Deus, é a cura, é a cura, é a cura para o sedento. Que o Senhor é a porta que se abre, é a provisão necessária. Que o Senhor é aquele que atende a necessidade dos outros.
meu Deus. Assim, meu Deus, nós te agradecemos, no nome